Acho que podemos, né? Bom, então preparado aí, Yuri? Bom, então boa noite a todos. Eu sou a Laura, sou fisioterapeuta, tenho especialização em terapia intensiva. Atualmente coordeno o departamento de fisioterapia do Sotirgues, que é aqui do Rio Grande do Sul. E nós temos uma parceria aí, então, entre as regionais da AMIB, do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje, então, a gente vai conversar sobre desmame da ventilação, o que que deve ser valorizado no checklist. E quem vai apresentar é o fisioterapeuta Yuri. Ele integra, então, a gestão do Departamento de Fisioterapia em Terapia Intensiva, o DEFIT, né, da AMIB. Tem especialização em terapia intensiva, coordena alguns hospitais ali na região de Santa Catarina e é professor da faculdade em Inspirar. Vamos lá, Yuri? Boa, obrigado aí, sempre aí a introdução. Primeiro, né, deixando aqui também o registro ali da alegria, né, da gente estar podendo retomar essas nossas conversas, né, retomar aí as atividades junto das regionais, lembrando que isso aí é uma coisa, vamos dizer assim, um bebê que nasceu aí do Congresso Sul Brasileiro de Terapia Intensiva, feito aqui na MIB, né, pela MIB-SC, aqui em Santa Catarina. Então, isso deu grandes frutos, né? E a Erinéia, que está aí conosco, é a nossa grande secretária, que tem feito aí toda o apoio aí para a gente poder estar aqui hoje. Então, obrigado, Erinéia, obrigado, MIB-SC, e um prazer, né, estar aí com Sotirgues e Sotipa, né, com a Valéria aí, que está chegando ainda no encontro. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o. Estão vendo tela inteira? Boa? Sim. Perfeito, bora lá. Então tá, turma, a gente vai. Assim, ó, tenho alguns slides ali para a gente elaborar, porém, eu vou tentar ser objetivo dentro daquilo que é não, vamos dizer assim, é o grande núcleo, né, o grande cerne, o que que a gente deve explorar exatamente, né, ou de uma forma, vamos dizer assim, mais prioritária quando a gente está falando no. Deixa eu só minimizar isso aqui. Aqui. Ok. Quando a gente está falando em checklist, né? E quando a gente está falando em processo de desmame, né? Vamos lá. Espera aí que travou agora o meu computador. Só um minuto. Agora sim, eu acho que eu vou ter que ir talvez sem ponteiro. Vou tentar o ponteiro de novo. Ok. Então vamos lá. Quando a gente fala em desmame, né, a gente não pode nunca deixar de falar do óbvio, do que é o básico aí de ser comentado, né? Quando a gente fala em desmame ventilatório, a primeira coisa, quando a gente pensa numa teoria básica do desmame, a gente está pensando desmame, principalmente considerando aqueles pacientes que estão submetidos à ventilação mecânica por pelo menos 24 horas, né? Quando a gente pensa em situações de desmame ou extubação em pós-operatórios de cirurgia cardíaca, por exemplo, ou um paciente que foi operado, uma cirurgia de grande porte, passa por uma janela neurológica e aí ele é extubado, a gente está falando em extubação, né? Não falando exatamente um processo de desmame, né? Não quer dizer que o processo de extubação não vai obedecer regras parecidas com o que se preconiza em relação ao desmame ventilatório. Então, só deixando claro que essa teoria do desmame ventilatório, a gente está falando principalmente de pacientes com mais de 24 horas, mas não quer dizer que não aplicamos isso daí também para os pacientes que estão somente naquele processo de extubação precoce. Então, quando a gente fala em início, né, do desmame, a gente está falando da primeira tentativa de se pensar em separar o paciente do ventilador. E a gente está falando em sucesso de desmame, é uma extubação sem que haja óbito ou reintubação dentro de um período de 7 dias, ou um período menor se o paciente receber alta da UTI antes desses 7 dias. Isso é um marco interessante, porque na nossa diretriz 2020, desculpa, 2012 para 2024, né, pulou de 48 horas para 7 dias. Então, isso é uma situação importante. Então, desmame simples é basicamente, né, continuando nessa teoria, é a primeira tentativa de separação do paciente do ventilador que resultou
no fim do processo desse desmame dentro de um dia. Desmame difícil é um desmame completo após um dia, mas em menos de 7 dias após a primeira tentativa de separação do paciente do ventilador. E o desmame prolongado é aquele paciente que não se completou esse desmame em até 7 dias após a primeira tentativa de separação do paciente do ventilador. Vale a pena dizer, né, que as subdivisões do desmame, né, prolongado, ele pode ser com e sem sucesso. Eu vou dar um exemplo aqui que é interessante e a gente precisa ter o entendimento só para fazer o link, vamos dizer assim, com a teoria, né? Se eu penso num paciente com uma doença neuromuscular, né, que ele estava tracostomizado e estava num desmame difícil, e esse paciente tolera basicamente de 12 a 18 horas desconectado do ventilador. Esse paciente ele teve um desmame sem sucesso, mas não quer dizer que ele não possa passar um certo período fora do ventilador. Então, hoje nós estamos falando principalmente, né, do desmame simples, aquilo que nós temos que ter na cabeça como situações essenciais para serem consideradas no dia a dia, na hora, né, que a gente está pensando em retirar o tubo orotraqueal, né, realizar o nosso desmame ventilatório. Então, quando a gente pensa em parâmetros clínicos, né, a gente pensa nos principais critérios. Aqui eu estou dando vários prints ali da nossa diretriz 2024, né? Então, assim, nós estamos falando só sobre aquilo que já existe da literatura, né? Então, o melhor de tudo é colocar a literatura como ela é mesmo e fazer o comentário em cima dela, né? Ponto mais importante, tá? Resolução ou estabilidade da condição clínica que levou o paciente à ventilação mecânica. Não adianta a gente olhar qualquer tipo de parâmetro, qualquer tipo de índice, né? Se a gente não pensa na resolução e estabilidade clínica. Os principais são, então, critérios, né? Oxigenação adequada, quando a gente pensa uma PO2 em pelo menos 60 mg/Hg, que isso corresponde na curva de oxihemoglobina, uma saturação de 90, com uma FO2 de 40% ou menos e uma PIP abaixo de 8. Mecânica ventilatória, capacidade de disparar o ventilador, frequência respiratória não tão alta, né? Digamos assim, né? Pelo menos abaixo de 35. Estabilidade hemodinâmica, né? Que pensa numa ausência de droga vasoativa ou doses baixas, sem arritmia, sem isquemia miocárdica, importante, ou descontrolada. Nível de consciência basicamente adequado, com ou sem sedação mínima, quando a gente fala muito em Precedex hoje, né? Que deixa, né, os pacientes ali, vamos dizer assim, um pouco sedados, né, numa sedação leve. Então, pensamos nisso. E ausência de distúrbios metabólicos graves. Então, esses são os grandes principais critérios que nós devemos pensar no dia a dia. E na hora de pensar na condução do desmame ventilatório, primeiro ponto que vem é a realização do chamado teste de respiração espontânea. Vamos lembrar, a literatura hoje ela defende dois tipos de teste, um chamado em tubo T, que é uma suplementação simples de oxigênio, e outro conectado no ventilador mecânico. Lembramos que hoje, popularmente, né, a gente vê o desmame ventilatório sendo conduzido em PSV, com um PIP de 5, né? A gente, assim, aqui a literatura fala de 0 a 5, né? Mas eu acho que geralmente os centros mantêm o mínimo de 5 e uma pressão de suporte entre 5 e 7 centímetros de água. Qual o período? 30 a 60 minutos, não mais do que isso, né? Qual é a vantagem do modo PSV quando a gente está falando em tubo T? Porque a gente não precisa desconectar o paciente, não precisa ter um dispositivo a mais. Qual a contrapartida, vamos dizer, de talvez vantagem do TRE? Pacientes que estejam mais suscetíveis à descompensação quando se tira a pressão intratorácica, estamos falando principalmente em cardiopatas com disfunção cardíaca esquerda, a gente vai ter uma ideia real se esse paciente vai ter ou não sofrimento respiratório quando se retira a pressão positiva. Então, né, vai de centro a centro, vai, né, de uma discussão de beira de leito de qual método pode ser aplicado, né? Aqui nós temos os principais critérios, né, de falha do teste de respiração espontânea, então não vamos ficar lendo cada um deles aqui, mas a gente está falando em alterações respiratórias, estamos falando em alterações relacionadas a gases arteriais, estamos falando em parâmetros hemodinâmicos,
situação de estado mental e, por último, tá, um outro ponto que isso daqui, né, esse último ponto é mais uma colocação que vai apoiar eventuais descompensações, ou seja, né, em 2024 que saiu isso daí, a gente fica na prática, então, atento a esses critérios de falha. Se houve critério de falha, né, reconecta o paciente ou volta o paciente para aquele modo ventilatório, talvez com um suporte a mais, que ele não estava recebendo, que estava recebendo, desculpa, reduzido, né, na hora do PSV, com níveis baixos de pressão de suporte e PIP. Se o paciente passa e ele não tem uma descompensação importante que venha a ferir, vamos dizer, um desses parâmetros, né? Existe uma recomendação interessante aqui, isso pode ser levado para a prática clínica diária, que é retornar o paciente para uma pressão de suporte um pouco mais alta. Se o paciente tiver em tubo T, coloca ele em PSV com uma pressão de suporte que faça a musculatura respiratória descansar, ou se ele fizer o teste em TRE em PSV, retorna uma pressão de suporte um pouquinho maior para deixar o paciente repousando, ou seja, descansando a musculatura respiratória por mais ou menos 1 hora e depois estubar. Isso daqui ele é um critério para ser avaliado de beira de leito, tá? Então é uma situação, recomendação nova e vale a pena vamos dizer, a consideração. Então vamos lá, vamos falar dos índices, né? Quando a gente pensa em checklist, a gente vai pensar em índices, né, ou parâmetros que devem ser avaliados, né, para o desmame ventilatório. E depois a gente vai falar, né, rapidamente um tal do que dentro dos serviços onde nós trabalhamos, quais são os índices, né, quais são os pontos que devem ser mais relevantes e que são essenciais, vamos dizer assim, dentro do processo de desmame. Primeiro, começando com relação P2 e FO2 e volume de ar corrente, né? Lembrando que a relação P2 e FO2 ele não é um bom preditor do desmame, ou seja, ele não tem hoje uma capacidade para nos dizer que o paciente vai tolerar o desmame, mas sim, ele é um grande divisor de água porque ele dá a liberação do desmame. Então, quando nós pensamos uma relação P2 e FO2 acima de 200, né? Ou, às vezes, em algumas literaturas, pode se considerar acima de 150 para quem tem hipoxemia crônica, tá? Mas o valor hoje da literatura é 200, né? De maneira geral, nós vamos ter uma boa chance desse paciente ter sucesso do desmame. O volume de ar corrente, né? Quando a gente pensa, a gente não avalia muito no dia a dia, mas seria basicamente uma capacidade de manter 4 a 6 ml por quilo de peso. Então, hoje, relação P2 e FO2, ela é essencial. Volume de ar corrente, um pouquinho mais secundário. Depois a gente vai compilar todos esses dados aqui e vamos poder explorar melhor. O índice de respiração rápida superficial, que é aquele chamado índice de Tobin, né, que o pessoal fala, mas na verdade ele é uma fórmula que ele reflete a frequência respiratória dividida pelo volume de ar corrente em litros, e ele nos diz basicamente, tá, se nós temos uma boa relação entre o volume de ar corrente e a frequência respiratória. Esse trabalho aqui fala que quando nós medimos isso daí em pressão de suporte com 10 centímetros de água de PS, tá? A gente acaba tendo um resultado que ele fica superestimado, ou seja, a gente, né, pode estimar que o paciente está com um volume de ar corrente melhor do que ele realmente estaria, né, comparado com a ventilometria convencional, num ventilômetro de Wright, por exemplo. Então, por isso que se a gente for fazer ou ventilômetro de Wright, ou a gente pensa em CPAP, né? Mas o duro é que o CPAP com filtro barreira, né, pode dar margens de erro. Então vamos lá. Quando a gente pensa, né, no índice de respiração rápida superficial, estamos pensando principalmente em o número de 105. Então, se esse valor está abaixo de 105, perfeito, estamos liberados para o desmame. Quando nós pensamos, olha só, interessante, isso daqui foi publicado em 2012, né? Quando nós temos um índice 76,5, ele até nos diria que ele seria um índice mais otimizado, né? Vamos lembrar dos pontos de corte do índice de respiração rápida superficial, de 20 a 105. Abaixo de 20 é ruim, eu faço muito volume para pouca frequência. De 20 a 76, eu tenho paciente que está ótimo no sentido de gerar bom volume de ar corrente para frequência, que
vai refletir. Provavelmente, né, a forma, desculpa, a frase que melhor caracteriza isso é que me diz que o paciente tem reserva respiratória. Ou seja, mesmo que ele tenha uma frequência respiratória em 32, mas se ele está fazendo 500 e mais de 550, por exemplo, volume de ar corrente, esse paciente vai estar ótimo. E às vezes aquela frequência respiratória, ela é só por causa de ansiedade, e dor, né? Então ele nos ajuda a filtrar se o paciente realmente está em insuficiência respiratória. Ok, então falando do índice, abaixo de 105, ok, abaixo de 76, ótimo, desde que não seja abaixo de 20, do índice de respiração rápida superficial. A força inspiratória negativa, ou PI máxima, né, que ela pode ser medida pelos os relógios analógicos, né, ou aquela oclusão do ventilador. Se eu tenho um paciente que não coopera, uma oclusão de 20 a 40 segundos, né, hoje os autores estão partindo até 40 segundos, né, é uma outra alternativa também para a gente medir a PI máxima nos pacientes que não cooperam. A gente tem os valores, os pontos de corte como um ideal em 80, mas o valor mínimo para o desmame é pelo menos 20 centímetros de água. E sim, sempre que possível, dependendo do que nós temos de ferramentas aí na mão, né, a força inspiratória negativa ou a PI máxima, ela deve ser mensurada, tá? Aqui tem os valores de normalidade, simplesmente, né, para quem quiser dar fazer a correlação. Força muscular periférica. Aqui é um ponto que merece uma atenção, tá? Pensando no score de MRC para aqueles 6 grupos musculares chaves, né? Os pacientes que não têm lesão neurológica unilateral ou paraplegia, o que for, pode ser um índice bem aplicado também. Existem trabalhos, mas com uma evidência baixa, né, que sugerem que o score para desmame ele seja pelo menos em 41. Isso daqui pode, tá, pessoal? Somente pode ser considerado quando eu tenho situações de caquexia severa, onde eu tenho um paciente que preenche todos os parâmetros, e aí eu estou com medo se ele vai ter reserva muscular para isso, tá? Considerar o índice de 41. Volto a dizer, não tem evidência forte, tá? Não tem evidência, mas pode ser um índice que nos ajuda a tatear os pacientes com maior risco de falha. E aí usar a ventilação não invasiva preventiva, por exemplo, pode ser uma boa. Bora, vamos falando de outros índices, e aqui a gente vai falar de capacidade vital. Lembra que quando a gente fala em capacidade vital, nós temos o normal e nós temos algumas sugestões, desculpa, da literatura, tá? Que elas e o ponto de corte, melhor dizendo, que eu quero que a gente grave hoje, que saia com essa mensagem para casa, ele é 20 ml por quilo de peso. Ou seja, volume exalado dividido pelo peso predito, tá? Isso vai dar uma relação de ml por quilo. E a gente lembra que, quando nós pensamos em 20 ml por quilo, eu devo considerar a intubação. Vamos lá, se a gente falou que o desmame da ventilação mecânica, ele deve ser primeiro ter a causa, né, para a gente pensar no desmame ventilatório, a causa que levou o paciente para a ventilação mecânica, indicou ele para a ventilação mecânica, deve estar resolvida. Se ele não alcança esse valor que sugere que ele deve ser intubado, então é um valor também que a gente considera importante quando nós estamos falando em disfunções neuromusculares. Bora. Então aqui, né, desde 2012 já se fala lá da capacidade vital abaixo de 20 ml por quilo de peso, né, para miastenia, a mesma coisa, esclerose lateral amiotrófica, uma capacidade vital abaixo de 50% do predito, do Shenne abaixo de 1 litro, né, a gente tem trabalhos, às vezes trabalhos um pouco, né, mais recentes, que aí dividem um pouquinho a opinião, né, abaixo de 15 ml por quilo de peso, mas volto a dizer, assim como a gente teve nas diretrizes de 2012, aqui nós temos a diretriz 2024, ela também, né, bate no ponto abaixo de 20 ml por quilo de peso. Então, bom preditor, né, se o paciente pode ser submetido ao desmame ou não, principalmente pacientes com doenças neuromusculares. Quando a gente fala em pacientes com TRM cervical, eu quero fazer um adendo com essa consideração aqui, né? Que o padrão respiratório ele altera significativamente no primeiro ano de lesão, principalmente lesões acima de C5,
onde nós temos uma capacidade de exalação, né? Ou seja, o paciente soltar o ar ativamente muito prejudicada e o paciente vai ter, né, muita função diafragmática e às vezes uma ou outra musculatura acessória, dependendo do nível de lesão. Os pacientes às vezes fazem uma frequência respiratória muito alta com volume de ar corrente mais baixo. Então, né, altera significativamente esse padrão respiratório. Então, quando nós pensamos em TRM cervical, né, o índice de respiração rápida superficial, ele deve ser, né, ponderado e talvez não considerado, né, quando a gente pensa nesse público. Aqui é o que a gente espera de impacto na capacidade vital, mas eu quero chegar nesse ponto aqui, tá? Isso aqui é uma revisão da European Respiratory Society sobre manejo de pacientes com trauma raquimedular e ela sugere 15 ml por quilo de peso de capacidade vital. Então, é um ponto importante quando nós pensamos em desmame de um público especial, né, que seria os pacientes com trauma raquimedular, a gente pensar numa capacidade vital em 15 ml por quilo de peso. A mesma coisa nesse guideline publicado em, desculpa, em 2021. Ele também sugere, né, uma capacidade vital acima de 15 ml por quilo de peso. Continuando nos índices preditivos, né? Nós temos ali a chamada proteção da via aérea, tá? Aqui estamos falando num Glasgow em pelo menos 8, lembrando, né? Acima de 8, tá? Porque quando nós estamos com 8, nós estamos falando em intubação orotraqueal, ou seja, eu não vou ter a resolução da causa, tá? Tosse eficaz, né? Se eu penso numa capacidade de gerar num chamado peak flow, né? Ou seja, um pico de fluxo expiratório, tá? De pelo menos 60 litros por minuto, eu acredito que o paciente vai ter uma boa capacidade da tosse. Vamos lembrar, tosse eficaz, ela é interessante para pacientes que têm um acúmulo de secreção e casos gerais. Se eu falar no mesmo ponto que eu, no mesmo público que eu acabei de falar antes, né? Trauma raquimedular cervical, esses pacientes eles nunca mais vão atingir um pico de fluxo em 60 litros por minuto pela fraqueza da musculatura abdominal. Porém, não quer dizer que esses pacientes não possam ter independência ventilatória. Então, a tosse eficaz, ela é boa para a população geral, mas tomamos cuidado com o trauma raquimedular. Permeabilidade da via aérea, ou seja, né, excluir a estenose de via aérea também é interessante. Vamos lá, então estamos falando aqui, né, sobre o teste de escape de balonete, né? Então eu falei dos índices preditivos gerais ali do desmame e vou fazer agora um compêndio, né, daquilo que nós acreditamos que seriam os índices mais essenciais e reforçar essas considerações que a gente acabou de comentar. Mas a gente está falando como um dos pontos importantes e índices, né, ou parâmetros do desmame, que seria o teste, o Cuff Leak Test, que é o teste de escape de balonete. Lembrando dos fatores associados ao risco aumentado para estridor laríngeo, tá? A gente realiza o Cuff Leak. Vamos lá. Kafilic tem, né, com alguns autores hoje, alguns professores, né, que dão comentários em internet e tal, eles têm sugerido que não se tem uma boa confiança, né, e isso é real, a gente não tem uma confiança que o Kafilic teste, ele vai realmente garantir que eu não possa ter estridor, mas vamos lá, o Kafilic teste, ele ajuda muito no dia a dia, para os pacientes que têm os fatores de risco, nós identificarmos sim aqueles que estão em real risco de fazer estridor laríngeo, né? Basicamente, hoje a gente pensa num modo ventilatório, né? A gente olhar a comparação entre o volume de ar corrente inspiratório e expiratório, e essa diferença deve ser de 90 a 280 ml ou mais, ou de 10 a 24% do volume de ar corrente inspirado. Eu acho interessante isso daqui, que foi publicado em 2012, né, que é o Kafilic Test clássico, onde ele sugere o modo VCV, tá? Então, se nós colocarmos o paciente em modo VCV, a chance que nós temos, desculpa, tá? De, quando eu desinsuflo o balonete, eu evitar, tá? Que, por exemplo, acontece no modo PSV, pelo percentual de ciclagem, que normalmente é 25%, eu vou
Se eu estiver em PSV, eu posso fazer com que o paciente vaze mais ar do que deveria, e eventualmente eu posso não ter tanto espaço na traqueia. Mas volto a dizer, isso divide opiniões, tá? Eu prefiro manter o Cuff-Lick Test em VCV e continuar com a referência de perda de 10 a 24% do volume inspirado. Mas 2024 não se chamou atenção, não se recomendou o VCV, coisa que era recomendado em 2012, como nós estamos vendo aqui. Ok, vamos lá, turma. Quando a gente pensa, né, falamos desses índices preditores gerais, né, e é uma coisa que faz parte de um essencial que a gente deve ter dentro do processo de desmame, que seria a gestão de processos, né? Então a gente sabe algumas colocações clássicas aí de grandes professores e grandes autores, né? É, aqui, ó, vou escolher uma delas, né? Quem não mede não gerencia, quem não gerencia não melhora. Então, a forma da gente entender que os nossos protocolos, a forma da gente entender que os nossos processos de trabalho, né, relacionados ao desmame ventilatório, que tem um peso gigantesco em relação a custos hospitalares, eles só vão ser devidamente monitorados, só vão ser devidamente melhorados se a gente conseguir fazer gestão de processos, né? E aqui nós temos uma gestão de processos que nós aplicamos para os hospitais onde nós trabalhamos, que seria um checklist da extubação segura, tá? E aqui eu já venho com esse checklist da extubação segura, já venho responder mais ou menos o que nós acreditamos, quais são os índices relacionados ao desmame que devem ser valorizados. Então vamos lá, né? Então fizemos uma avaliação estruturada dentro do sistema TASI, que é um dos tipos de prontuário eletrônico. Checklist da extubação segura, então temos algumas perguntas, se o paciente tem mais de 24 horas, se a extubação está prescrita pelo médico, extremamente importante, se é da analgesia, se ela foi desligada ou se ela foi reduzida, o score de Glasgow, o neurológico dele, relação PO2-FO2, tá? Proteção da via aérea, né? Então, se a gente tem aquele pico de fluxo de tosse acima de 60 litros, estou sem o peak flow. Se eu percebo, né, na minha avaliação que o paciente consegue gerenciar, né, a secreção, ou seja, o que ele tem de secreção é compatível com a sua capacidade da tosse, perfeito, eu só sinalizo aqui. O nosso índice de TOB, né, o índice de respiração rápida superficial, se ele está abaixo de 105, PI máxima foi medida ou não, FIM e PI máxima são as mesmas coisas, tá? P01, lembrando que ele reflete o esforço ciclo a ciclo, né? Então, se esse índice está abaixo de 4, pelo menos quer dizer que o paciente não está fazendo muito esforço ciclo a ciclo. E a capacidade vital, seja exclusivamente para os pacientes neuromusculares, seja ela exclusivamente relacionada aos pacientes com trauma raquimedular cervical, tá? Se o paciente não tem nenhuma dessas duas situações, eu simplesmente não sinalizo, tá? E por último, né, se eu realizei ou não, né, história para laringoespasmo, que são aqueles fatores de risco, né, se o paciente tem intubação acima de 7 dias ou aqueles fatores de risco, se eu aplico ou não o teste de escape de balonete. Então, nós temos a diferença, né, em ml, se o paciente teve sinais de intolerância ou não, relacionados ali ao teste de escape de balonete. Ok, né? Falamos já então, né, do que nós valorizamos mais dentro de um checklist da extubação, tá? E agora vamos falar dos processos gerenciados propriamente dito, né? Então aqui temos um do Hospital Marieta, que é um dos hospitais onde nós fizemos gestão do pessoal do serviço de fisioterapia, e aqui nós temos, né, a falha da extubação, percentual de falha de extubação, o número de avaliações, quantas falhas tiveram, né? Que falhas que devem ser avaliadas, ou seja, os eventos que foram gerados, e aí nós vamos ter uma curva, né, de como que está o gerenciamento da falha da extubação, tá? Lembrando que quando a gente pensa em taxa de falha da extubação, ela na literatura ela deve estar abaixo de 20%, alguns autores sugerem 15%, mas pelo menos abaixo de 20% nós estamos sendo assertivos.
E aqui eu vou colocar um índice já terminando, né, que eu acho extremamente interessante. Alguns hospitais a gente monitora, outros não, mas aqui acabamos monitorando. Nós colocamos, e isso tem a ver com a aula de desmame, por quê? Porque os pacientes que têm risco de falha da extubação, onde nós usamos aquela ventilação não invasiva preventiva, tá? Eles entram nessa escala também, nessa avaliação. O fisioterapeuta entra lá no sistema, faz uma avaliação para dizer se o paciente necessitou, desculpa, se ele tolerou ou não a ventilação não invasiva, e a gente chegou, né, aqui num índice de assertividade, ou seja, né, com o uso da ventilação não invasiva, bem importante, com uma taxa que, por exemplo, chegou no mês de abril agora de quase 81% dos pacientes que foram colocados em ventilação não invasiva para duas situações: insuficiência respiratória e desmame da ventilação mecânica, né, a ventilação não invasiva preventiva, tá? Então, considerando todo esse público, a gente teve uma assertividade, né, de evitar a intubação orotraqueal ou evitar a reintubação em 81%. Então, nós julgamos ali, quando nós falamos desculpa, insuficiência respiratória, né, geral, isso aí é um índice bem interessante, porque para a população hipercápnica, esperamos uma assertividade de 75% e para hipoxêmicos crônicos acima de 50%. Então, estamos em 80 ali, tá um índice bem feliz, né, e a gente julga que esses nossos processos estão responsáveis. Muito bem, vamos falar em conclusão geral, né? Então a gente, depois de tudo que a gente elaborou aqui, né? A gente pensa que critérios devem ser padronizados conforme o perfil de pacientes. Então, eu vou ter alguns critérios, como a gente viu no checklist da extubação segura, que eles são básicos para todos os pacientes, porém, existe alguns públicos, e eu quero chamar a atenção de dois, que é neuromusculares e trauma raquimedular alto, né, que devem ser considerados de uma forma um pouco mais diferenciada, pensando na capacidade vital, naquele índice, né, capacidade vital dividido pelo peso predito, que medisse se o paciente realmente resolveu a sua situação que levou à insuficiência respiratória. Escolher parâmetros e índices de domínio da equipe de fácil reprodução. Não adianta eu colocar P01 se eu só tenho em um dos ventiladores a medida. Então a gente tem que colocar no nosso centro aquilo que está disponível para as pessoas medirem no dia a dia e que seja de domínio da equipe, ou seja, que a equipe saiba fazer a medida, né? Eu não vou fazer uma medida de P01 se o meu paciente estiver agitado, querendo falar, porque daí vai dar um P01 alto. Ele deve estar com a respiração tranquila, respirando de uma forma mais tranquila possível. Então, entender esses índices, né, fazer com que a equipe tenha domínio deles. Aplicar um checklist e registrar em prontuário eletrônico. Isso daí é segurança para o paciente, segurança para a equipe, onde a gente realmente checou todos os pontos antes, pelo menos os pontos essenciais que são relacionados ao desmame. E acompanhar resultados e indicadores clínicos, né, vão sustentar é, vamos dizer, né, essa boa prática clínica no dia a dia. Muito bem, turma, quero passar aqui, tá, um calendário que nós vamos ter aí dos nossos eventos. A gente vai buscar aí uma divulgação mais forte. Começamos agora devagar, né, sem muito tempo aí para divulgar, mas temos uma programação já fechada até novembro, tá? Aonde Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, nós vamos nos rodiziar, digamos assim, em relação à condução dos temas e das aulas. Então, né, espero que a gente possa nos encontrar novamente. E eu vou encerrar com o grande evento, né, do ano, que é o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, que vai acontecer, né, agora em 2026 no Recife, no Nordeste. Então, sempre é uma opção boa e quem compra antecipado consegue ir para lá, né, de uma forma mais favorável. Então, fica aqui o convite a todos. Deixa eu sair aqui. Cadê? Parei, né? Excelente, Yuri. Parei a compartilhamento, né? Tá. Ok. Parou. Boa. Yuri, agradeço a tua explanação, excelente. Muito interessante esse tema. É importante que a gente tenha medidas, registre isso no prontuário. Nem sempre realmente
O delta P01 ali não tem como alguns ventiladores a gente medir, então é ainda alguma ferramenta que não é tão acessível para a equipe, né? Voltando ali na parte da frequência respiratória, acima de 35 incursões, um paciente que a gente está pensando em desmame, tu tolera um pouquinho mais se ele estiver saturando bem, como é que é? Se agitou um Olha, pouco, ele vai se ajeitar, tu deixa um pouco mais. ó, isso tu falou agora foi muito legal, porque leva a gente a refletir sobre os índices, né? Então, assim, ó, quem trabalha em UTI, que às vezes tem um perfil geral, por exemplo, né? Trauma, pacientes que chegaram lá com TCE, de um acidente, a pessoa tem aquele despertar agitado, né? A pessoa. Pô, tu vê que é um paciente jovem, ele tem uma boa função pulmonar, raio-x bom, gaso boa, tudo certo, mas ele está agitado, a pessoa, né, sempre com aquela frequência respiratória alta, como tu falou. Por exemplo, o índice de respiração rápida superficial, ele pode ser muito assertivo nisso, né? Quer ver aqui, ó, eu vou fazer um rápido cálculo aqui, ó, que nos responde muita coisa, né? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, como tu falou, uma frequência expiratória de 37, tá? E eu vou botar aqui, ó, Uhum. dividido por 650 de volume de ar corrente, eu vou ter um índice de Tobin de 56. Então, assim, ó, quer dizer que ele está entre 20 e 76. Ou seja, ele está com uma frequência respiratória em 37, mas ele não, aquilo ali não é falta de ar, ele não tem perda da reserva respiratória, né? Então, assim, ele só está com dor, é agitação motora, é realmente outra causa, né? Então, esses índices, eu acho que nos ajudam, né, no dia a dia a gente responder essas perguntas, né, porque quando a gente fala naquelas coisas clássicas, né, a frequência não pode ser tanto, a pressão arterial não pode ser tanto e tal, a gente acaba pensando um pouco engessado. E se a gente pensa nesses índices, a gente acaba tendo é, critério clínico, né? Vamos dizer assim, para Uhum. fazer com que a gente consiga ser mais assertivo e às vezes não protelar desmame, que é uma coisa que aumenta custo, aumenta a mortalidade, né? Como um todo. Perfeito. E Yuri, na tua prática clínica aí, o que que tu mais usa? Desmame com PSV, TRE? Não tem diferença? A gente sabe que não tem diferença na literatura, mas o que que tu usa mais? Ó, todos os hospitais aí onde a gente trabalha, acho que de maneira maciça é tudo PSV, tá? Raramente a gente vai ter hoje algum centro onde um médico possa pedir para fazer a desconexão do paciente e colocar na suplementação de O2, né? Isso vem pela praticidade, né? Então, assim, ó, hoje uma coisa, eu não sei como é que funciona para os hospitais aí de vocês, mas a gente tem assim, aquela briga, mas é uma briga saudável, né? Que um setor fica falando do outro ali, fala assim, a CME perde todas as peças, não sei o quê. A gente manda Uhum. aqueles tezinho de aire lá, a CME perde tudo, vai, nunca volta. A gente fica brincando que é o reino de Nárnia ali, né? Mas brincadeiras saudáveis assim. Mas quer dizer o seguinte, né? Hoje, para fazer o teste em desconexão, às vezes a gente, por mais que o hospital já tenha investido nisso, às vezes se perdem esses dispositivos e às vezes é mais difícil tu fazer isso, desconectar, pegar dispositivo, pegar o látex de O2, não sei o quê. Então, às vezes tu fazendo um PSV é muito mais fácil. E hoje os centros que a gente trabalha acabaram indo nessa vertente do que é mais prático mesmo aí, viu? Então, PSV de forma Tu desma... vê, e aqui no sul a gente usa bastante o TRE, a gente usa Usa a peça também. T. Tá bom, É, aí, tu vê, aí. é cultural às vezes, né, de região para Isso. região. Isso, exato. Sabe que assim, é aquela coisa que a gente está comentando, né? Daqueles pacientes que tu tá em dúvida, né, Cardiopata. cardiopata, que é o grande público, assim, né? Ah, o cara, ele teve, a gente sabe, né, que o balanço hídrico deve estar zerado nas últimas 24, só que assim, às vezes o cara já tá com balanço hídrico de 48, 72 horas lá, que a gente brinca, né? Tá de tanque cheio aí faz tempo, né? E aí, nessa hora, né, eu acredito também que, né, olhar para o balanço hídrico, olhar para a cardiopatia, né, isso aí pode ajudar muito a ter uma decisão mais assertiva em fazer na desconexão mesmo, sabe? Com certeza. Que legal.
Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma sugestão, alguma consideração? Alguém Dúvidas? gostaria de falar alguma coisa aí? Tá bom. Deixa eu ver se eu tinha mais uma coisa para comentar aqui, tá? Bom, enfim, eu não sei, né? Tinha alguns pontos aí que eu acabei nem explorando outras índices, né? Estamos falando de CROP, o IWI, que o nosso Sérgio Nemer é que fez para o mundo isso daí, né? Foi uma coisa de um brasileiro excelente, mas hoje a gente pensa, né, nos índices que eles são mais essenciais, né? A gente sabe que hoje, para a gente conseguir manter uma linear, ou seja, um processo linear, né? A gente conseguir fazer com que esse processo tenha poucas variações, né, de qualidade principalmente, a gente pensa nos índices que são mais essenciais, né? Tu colocar um índice de crop, tu colocar um IWI, né? Às vezes pode gerar, dar uma bugada aí na cabeça de algumas pessoas, e aí a gente começa a botar índices mais malucos ali que possam contraindicar, né, Isso. processo e às vezes não precisava contraindicar porque o pessoal não tinha experiência para fazer o cálculo, né, tipo o IWI, que é uma coisa ruim, né, um paciente acordado em ventilação espontânea e tu mensurar a complacência estática, então Estática. né? O paciente ele não pode fazer força para a gente medir Uhum. a capacidade. Então, isso é um pouco complexo, né? Requer muito uma prática clínica mais acurada, que nem todo mundo que está na ponta pega esses detalhes e às vezes a gente acaba tendo o resultado errado, né? Então, os índices mais essenciais que a gente citou aqui é o que realmente sustenta, a gente vê pelo gerenciamento de processo. Todos os hospitais que a gente trabalha com uma taxa de falha de extubação abaixo de 20%. Então, é uma assertividade. Pensar no básico e no essencial sempre é o grande ponto, né? É o grande ponto, com certeza. Muito interessante, muito legal. Não falei, Dúvidas? Ninguém tem só uma dúvidas? coisa. Ó, só mais uma coisa que eu ia comentar que eu também não explorei aqui, porque isso muito é operador dependente, né? Apesar que quem faz bem ultrassom briga que não é operador dependente e tal, e aí gera as discussões. Mas saiu na diretriz 2024, né, as medidas de ultrassom para também, né, ter como parâmetros preditivos do sucesso do desmame, né? Eu acho que o ultrassom tem seu papel, que vai crescer cada vez mais, né? Mas ele ainda depende de uma adaptação mais em massa, vamos dizer assim, da população, do profissional fisioterapeuta, para a gente conseguir Hum. praticar isso aí no dia a dia, né? Então, eu É, sou as muito. medidas de DTF lá com ultrassom seriam interessantes, mas não é todo centro que vai ter. Às vezes o fisioterapeuta não sabe manusear, ou às vezes fica mais na mão do médico, tem os seus entraves. Paciente grande, obeso, né? Pô, tu não tem uma janela boa para tu enxergar ali, né? Isso. Então, gera muita controvérsia e acabei não explorando. Eu sou um cara que acredita muito nas medidas ventilatórias, as medidas ventilatórias, capacidade vital, força muscular, afim ou PI máxima, são os grandes pontos aí que nos ajudam a ter um critério bem assertivo, sabe? Perfeito. Show de bola. Tá bom. Pessoal, ninguém tem dúvidas mesmo? Ninguém quer fazer alguma sugestão, comentário? Reclamações aqui é o momento aí, viu? Então tá, Yuri, eu agradeço muito. O nosso próximo encontro, então, é no dia 16 de junho, né? Deixa eu E ver, agora me falhou. Eriné, dá o apoio para Não. nós aí. Que dia que é aí? Tem que olhar Peraí no que eu grupo. já vou dar uma olhada aqui que eu fiz um. Olhamos no grupo aí. Peraí. Eu já fiz um print aqui. Ficou dia. Ó, próximo vai ser dia 17/6. Boa. Laura, Isso aí, 17/6 comigo, então, a gente vai Laura. conversar Aham. sobre PAV e vai ser vai ser bem o tema vai interessante, ser? PAV. O tema vai ser? PAV, né? Dia 16/9 sobre PAV, isso aí. E as Perfeito. 16/9. complicações respiratórias, mobilização, vai estar bem interessante também. Muito relevante. Boa. Mais uma vez, obrigado. Obrigado aí a participação, né, Laura?
Grande prazer estar contigo. Erineia, muito obrigado. Obrigado para quem Nada, precisando. manteve aí, alguns colegas ali, Jordan, enfim, né? Dani estava ali também. Então, quem eu pude ver aqui agora, agradeço muito aí a presença. Muito obrigada a todos, então. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Tchau.